Depois que as crianças são levadas para os quartos, Azize decide conversar com os irmãos sobre o que aconteceu. Azize pergunta como eles puderam esquecer as crianças na escola. Zeliha explica que precisou fazer hora extra no hotel, enquanto Azize conta que recebeu uma ligação pedindo que buscasse os irmãos, mas acabou não conseguindo cumprir a tarefa. Azize afirma que todos são responsáveis e lembra que cuidar das crianças deve ser a prioridade da família. Em seguida, ela questiona Semo sobre onde ele estava. Semo se irrita e pede que parem de julgá-lo, dizendo que ninguém sabe o que ele enfrentou naquele dia. Ele também reclama que sempre tenta aconselhar Azize, mas ela nunca escuta o que ele tem a dizer. Azize responde que, por ser a irmã mais velha, sente que precisa assumir a responsabilidade por todos. Fidan, porém, afirma que isso não lhe dá o direito de cobrar os outros enquanto também comete erros. A discussão aumenta, e Fidan desabafa, dizendo que se sente ignorada pela família e que, sempre que algo dá errado, é ela quem acaba sendo responsabilizada. Azize rebate dizendo que, antes de exigir a atenção dos outros, ela precisa aprender a cuidar das pessoas ao seu redor. Ela lembra que ela esqueceu os irmãos menores na escola justamente quando estava preocupada com seus próprios problemas, aumentando ainda mais a tensão entre os irmãos. A discussão entre os irmãos continua. Eles lembram Azize que, enquanto ela estava no hotel, foram eles que cuidaram das crianças e questionam se esse não deveria ser o papel dela como irmã mais velha. Azize responde que jamais abandonaria os irmãos e garante que, aconteça o que acontecer, nunca deixará de protegê-los. Os irmãos, porém, lembram que ela havia prometido colocar a família acima de tudo e afirmam que ela mudou depois de se casar com Devra. Azize tenta se justificar dizendo que aceitou o casamento justamente para proteger os irmãos, mas eles respondem que Devran passou a ocupar um lugar importante em sua vida e que isso ficou evidente para todos. A conversa fica ainda mais tensa quando os irmãos apontam que Azize desapareceu sem dar notícias. Semo saiu atrás de Melis e Zeliha passou o tempo todo com Yusuf. Azize pede que parem de pressioná-la, dizendo que não consegue mais suportar tantas cobranças. Fidan também perde a paciência. Ela afirma que todos colocam a culpa nela e reclamam de tudo o que faz. Diz que também tem a própria vida e que não nasceu para servir a família o tempo todo. Revoltada, declara que, dali em diante, deixará de se preocupar com os irmãos. A discussão na casa continua quando os irmãos descobrem que Fida mentiu sobre estar trabalhando na loja do tio Sevdet. Logo depois, eles percebem que o dinheiro entregue por Devran desapareceu e perguntam quem o pegou. Azize explica que o dinheiro era o pagamento da pulseira que havia vendido para Devra, mas a família continua tentando entender o que aconteceu. Pressionada, Fidan finalmente admite que foi ela quem pegou todo o dinheiro. Ela revela que gastou a quantia porque queria sentir, nem que fosse por um momento, como era viver como as outras pessoas. Desabafando, diz que apenas desejava experimentar um pouco da vida que nunca teve. Tomada pelo desespero, entrega o que restou de seus pertences, afirmando que podem levar tudo e deixá-la em paz. O desabafo de Fidan emociona a família. Todos percebem o quanto as dificuldades e os conflitos mudaram a vida dos irmãos. Azize lamenta que cada um tenha seguido um caminho diferente e reconhece que a família já não vive unida como antes. Sem conseguir lidar com toda a situação, Azize decide sair para ficar sozinha por alguns instantes. Duigu tenta acompanhá-la, mas ela pede para ficar sozinha, precisando de um tempo para organizar os próprios pensamentos. Depois de deixar a casa, Azize fica sozinha e relembra a promessa que fez à mãe antes de sua morte. Naquela época, garantiu que jamais abandonaria os irmãos, independentemente das dificuldades ou do preço que precisasse pagar. Ao recordar as últimas palavras da mãe, que lhe confiou o papel de cuidar da família, Azize se emociona profundamente. Sentindo que falhou com a promessa, ela pede perdão à mãe por acreditar que não conseguiu protegê-los como deveria. Azize reconhece que todos os seus esforços já não são suficientes para manter a família unida e desaba em lágrimas, consumida pela culpa e pelo peso da responsabilidade que carrega há tantos anos. Enquanto isso, Devran decide sair para resolver um assunto relacionado a Vera. Um de seus homens, Mesut, insiste em acompanhá-lo para garantir sua segurança, mas Devran recusa a ajuda. Ele deixa claro que ninguém deve interferir e ordena que o assunto permaneça em absoluto sigilo, proibindo qualquer pessoa de comentar sobre o que está acontecendo. O funcionário aceita a ordem e promete manter silêncio sobre toda a situação. Antes de partir, Devran recebe um conselho, que reconhece que ele comete erros, mas afirma que continua tendo um bom coração e pede que ele não mude sua essência. Logo depois, Mesut corre para avisar Azize que Devran está prestes a matar alguém.
Como teme que avisar Vaapa apenas agrave a situação, ele insiste para que ela vá imediatamente, acreditando que somente ela conseguirá impedir uma tragédia. Enquanto isso, Vera permanece escondida na cabana de Yavuz. Percebendo que ela não havia comido nada, Yavuz leva uma salada, imaginando que ela talvez não comesse carne. Vera, porém, recusa a refeição. Os dois finalmente têm a oportunidade de conversar. Yavuz comenta que, desde que Vera entrou em sua vida, tudo o que aconteceu entre eles foi marcado por confusões, fugas e problemas. Em seguida, ele admite que deseja vê-la feliz e afirma que não suporta vê-la chorando. Mesmo assim, Vera deixa claro que continua amando Devra e que seus sentimentos por ele não mudaram. Yavuz tenta convencê-la de que, mesmo sem Azize, Devra jamais teria ficado ao lado dela. Segundo ele, Devra nunca teria enfrentado a própria família para assumir Vera, afirmando que ela está se iludindo ao acreditar que o relacionamento entre os dois teria um futuro diferente. Yavuz tenta fazê-la enxergar a realidade. Ele afirma que Devra escolheu Azize e que jamais ficará ao lado dela. Vera insiste que Devra ainda a ama e diz que estava disposta a morrer por ele, mas Yavuz responde que, mesmo assim, Devran preferiu construir uma vida com Azize e que esse casamento não mudará mais. Enquanto conversam, Devran chega ao esconderijo. Devran enfrenta Yavuz e exige que ele entregue Vera imediatamente. Yavuz se recusa, explicando que Vera foi até sua casa por vontade própria e que não permitirá que a levem à força. A discussão rapidamente se transforma em um confronto armado. Devra ameaça matar Yavuz para acabar de vez com a rivalidade entre as famílias, enquanto Yavuz afirma que não tem medo da morte e desafia o inimigo a atirar. Devran perde o controle. Nesse momento, Azize intervém desesperada. Ela implora para que Devra abaixe a arma, dizendo que não permitirá que ele destrua a própria vida. É então que Yavuz toma uma decisão inesperada. Diante de todos, ele admite que Vera nunca esteve grávida. Devran fica sem reação ao descobrir que viveu todo esse tempo acreditando em uma mentira. Yavuz aproveita a revelação para afirmar que não existe mais nenhum motivo para Devran continuar preso ao passado. Ele declara que, a partir daquele momento, Vera não tem mais nenhuma ligação com ele e manda Devran ir embora ao lado de Azize. Após revelação, Vera perde completamente o controle. Consumida pelo ódio, ela acusa Azize de ter roubado sua vida e, sem pensar nas consequências, dispara contra a rival. Azize é atingida e cai gravemente ferida diante de todos. Devran corre imediatamente até ela, desesperado ao vê-la perdendo as forças. Segurando Azize nos braços, ele implora para que ela permaneça consciente e não o abandone. Em lágrimas, Devran continua chamando seu nome repetidas vezes, tentando fazê-la reagir. Ele diz que não consegue viver sem ela e súplica para que abra os olhos. O desespero toma conta de todos que presenciam a cena, enquanto Devra se recusa a aceitar que possa perdê-la. Após Vera atirar em Azize, Devra a leva às pressas para o hospital. Desesperado, ele grita por ajuda e implora para que os médicos salvem sua esposa. A equipe médica percebe que Azize perdeu muito sangue, e ao constatar que seus sinais vitais estão muito fracos, a encaminha imediatamente para a sala de cirurgia. Devran tenta acompanhá-la, mas é impedido pelos médicos, que explicam que ele não pode entrar no centro cirúrgico. Enquanto espera do lado de fora, Devra é confrontado por Yavuz, que o responsabiliza por tudo o que aconteceu. Revoltado, ele afirma que Azize só está entre a vida e a morte por causa das decisões de Devra e o avisa que, se algo acontecer com ela, ele jamais será perdoado. Yavuz também lembra que terá de explicar aos irmãos mais novos por que Azize foi baleada. Ao mesmo tempo, Vera entra em desespero ao perceber a gravidade do que fez. Chorando, ela liga para Faruk e confessa que cometeu um erro terrível. Abalada, admite que foi ela quem atirou em Azize e teme as consequências de seus atos. Logo depois, Devran liga para a família de Azize para avisar sobre a tragédia. A notícia cai como uma bomba. Ele informa que Azize sofreu um grave incidente e está internada em estado crítico. Os irmãos entram em choque e decidem ir imediatamente ao hospital. Fidan se recusa a permanecer em casa cuidando das crianças, afirmando que precisa ver a irmã. Assim, todos seguem juntos para o hospital, aflitos e esperando encontrar Azize com vida. No hospital, a mãe de Devra lamenta tudo o que aconteceu e culpa Vera pela tragédia. Ela afirma que a jovem só trouxe sofrimento para a família e diz que preferia ter sido atingida no lugar de Azize. Devra, completamente abalado, declara que, se Azize morrer, ele também perderá a vontade de viver, deixando sua mãe ainda mais desesperada.
Ao chegarem ao hospital, as duas famílias voltam a discutir. Os parentes de Azize acusam a família Alaj de não ter protegido a jovem e afirmam que ela foi entregue em segurança, mas voltou gravemente ferida. Vaap e Avus também trocam acusações, reacendendo a rivalidade entre as famílias mesmo diante da gravidade da situação. Pouco depois, os irmãos e o tio de Azize chegam ao hospital em estado de choque. Ao verem Devran com as roupas cobertas de sangue, exigem saber o que aconteceu. Sem coragem para contar a verdade, a mãe de Devran mente e afirma que Azize foi vítima de um atropelamento e que o motorista fugiu sem prestar socorro. A explicação desperta desconfiança imediata. Os familiares perguntam onde o acidente aconteceu, por que o responsável conseguiu escapar e por que Devran não fez nada para impedi-lo. Pressionado pelas perguntas e tomado pela culpa, Devran permanece em silêncio, incapaz de encarar a família de Azize enquanto todos aguardam notícias da cirurgia. Logo depois o médico informa que o estado de Azize continua gravíssimo e que a cirurgia ainda não terminou. Em seguida, a equipe médica anuncia que ela perdeu muito sangue e precisa, com urgência, de uma transfusão do tipo AB negativo. Imediatamente, todos os familiares se oferecem para doar sangue. Avus é compatível e é levado para realizar a doação, aumentando a esperança de salvar a vida de Azize. Enquanto isso, Semo permanece completamente abalado. Cevdet tenta confortá-lo, dizendo que Azize é forte e conseguirá superar aquele momento difícil, mas ele não consegue esconder a culpa e o medo de perdê-la. Pouco depois, Semo confronta Devran. Revoltado, pergunta onde ele estava quando Azize precisou de proteção e o acusa de não ter conseguido cumprir a promessa de cuidar dela. Devran permanece em silêncio, sem forças para responder às acusações. No bairro, os adultos fazem de tudo para impedir que as crianças descubram a gravidade da situação. Para distraí-las, contam a história da Branca de Neve. Durante a narrativa, as crianças lembram de Azize e comparam a protagonista do conto à irmã mais velha, dizendo que ela também é bondosa, bonita e sempre protege todos ao seu redor. A história ganha um significado especial quando os adultos afirmam que, assim como Branca de Neve sobrevive no conto, Azize também voltará para aqueles que a amam. Enquanto as crianças alimentam essa esperança, a família permanece no hospital aguardando ansiosamente o fim da cirurgia e torcendo para que Azize consiga vencer a luta pela vida.